Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão. Ivan aqui falando e vamos bater um papo aí sobre o CPTS. Para quem não viu, eu gravei o vídeo sobre o relatório gerencial dele, desse mês, né? Vou deixar aqui nos cards para vocês verem. E no vídeo eu fico levemente revoltado com o que aconteceu durante o mês, né? Então, assim, aumentou a alavancagem, visto que a alavancagem deu problema nesse fundo, continua investindo muito nos fundos da casa. Então, com essa revolta aí, me motivou a gravar esse vídeo. Na verdade, eu nem iria gravar, era só um estudo mesmo que eu queria fazer, só que assim, o tanto de coisa que eu fui vendo, que eu fui pegando, aí eu decidi fazer esse vídeo para trazer aqui para vocês, né? Principalmente para quem é cotista desse fundo. Muitas pessoas, o mercado todo sabe que o CPTS, né, a Capitânia, ela tem essa estratégia mesmo de investir em fundos da casa. Mas assim, talvez as pessoas não saibam até onde vai isso, né, o quanto que vai. Porque uma coisa é você investir em fundo da casa, desde que seja um fundo bem consolidado, muito bom, né? Você pegar, por exemplo, um Cafof da vida e ele investir em muitos fundos da Quineia, que isso nem acontece. Mas se isso acontecesse, você ainda entende, porque assim, os fundos da Quineia são fundos ótimos, né? O HGFF, que é um fundo da antiga Credit Suisse, agora Pátria, ela tem muita ancoragem de fundos da própria casa. Só que são fundos que são bons, HGLG, HGCR, HGRU, não são fundos que te levantam dúvidas, né? São fundos já bem consolidados, então você até entende. Mas no caso da Capitânia, aí já é mais diferente, sabe? E aí eu fui atrás disso e falei, não tem como. Então eu vou trazer aqui para vocês, tá? Um resumão, não vou tentar me alongar tanto assim, mas vou tentar trazer aqui tudo bem detalhadinho aqui para vocês verem, tá? Então o que eu fiz? Peguei aqui o nosso camarada, CPTS, e peguei o PL dele, né? Então, hoje o CPTS aí tem 2 bilhões e 800 milhões aí de patrimônio, né? E aí, dentro do próprio relatório, ele mostra as posições que ele tem em fundos imobiliários, né? Ele tem um total de 54% do PL investido em fundos imobiliários e tem lá as maiores exposições. E nas maiores exposições tem esses fundos aqui que são da própria casa, né? O CPUR, que é um fundo de renda urbana, era o antigo EVBI, o CPLG, que é o de logística, o CPOP, que é um fundo novo para investidor qualificado, CPOF, que é um fundo de laje, e aqui a gente vê 4 fundos de shopping. Então, o CPSH, o GSFI, o AJFI e o Shop. Então, esses 4 são fundos de shopping, tudo da Capitânia. E também temos o CPTR, que é um fundo agro, né? É um FIAGRO da Capitânia. E aqui a gente vê o quanto que ele tem de porcentagem, né, do PL dele em cima desses fundos. Então, 6,4, 4,5, 4,4, 4,2, 3,9, 3,8, 1, 0,5 e 0,3. E aí eu peguei e fui fazer o cálculo, né, para saber quanto que daria isso aqui de valor. Então, a gente vê aqui 178 milhões, 125, 122, 117, 108, 106, 27, 13, quase 14 aí, e mais 8. Então, assim, se a gente somar tudo isso aqui, dá um total de 29% da carteira de fundo imobiliário dele está concentrado em fundos da casa. Dá um valor de 810 milhões. Então, só lembrando aqui de novo para vocês, o CPTS tem 54% do PL dele alocado em fundos imobiliários. Desses 54%, 29% está na mão de fundo da própria casa. E aí, se a gente for para a parte de CRI, a gente vê que ainda tem mais também. Aqui, a parte de CRI, aqui embaixo, né? Então, temos um CRI do antigo XPPR, lá está como V2 Prime Properties, que é o XPPR, né? A XP fez toda aquela lambança, pegou, entregou o fundo para a V2, a V2 assumiu, mudou o nome, então eles mudaram tudo, né? Mas que fique bem claro, esse aqui é um CRI do XPPR, que um dos imóveis dele está aqui no CPOF, que é o fundo de laje,
que no caso é o Faria Lima Plaza. Então, acaba que tá ligado aqui, né? Então, a gente tem esse CRI, que tá 6% do PL investido nele, mais 167 milhões. Tem esse CRI da GSFI, que é esse fundo de shopping aqui. Então, tem mais 5,8 do PL, mais 162 milhões investido nele. E mais um CRI do CPUR de 0,3, o que dá mais 8 milhões. Então, no total de CRI, a gente vê aqui que 12% do total de CRI, que se eu não me engano a carteira dele está com uns 30% em CRI. 12% do total de CRI, 12% está alocado em operações da própria casa também, mais 338 milhões. E aí, assim, se a gente somar tudo isso, né, a gente consegue ver que do PL dele aqui, 41,1% está alocado em fundos imobiliários e operações que estão dentro da própria gestora. Então, eles estão lá, tanto como... Eles estão nas duas pontas, né? Estão nas duas pontas. Então, a gente vê aqui que desse valor todo aqui, ó, 1 bi, 150 milhões, é tudo dentro de fundos da própria casa. Então, assim, é um número muito alto, né? Pode isso? Pode. Está no regulamento? Pode, né? Se tiver no regulamento que ele pode pegar esse dinheiro e apostar em cassino, ele pode fazer isso. Está dentro do regulamento, né? Mas, assim, é certo? Aí já é outra questão. É certo porque está no regulamento, mas, assim, eu teria vergonha de fazer um negócio desse, né? E eu acho que é aquilo que eu falei para vocês, né? Se você tem uma concentração, uma ou outra, em nenhum fundo, que é um fundo que todo mundo conhece, que já tem um histórico, é uma coisa. Agora você tem uma concentração nesses fundos aqui, então assim, nada contra esses fundos aqui, eu não vou nem entrar no mérito ali de imóvel por imóvel, mas vamos pensar aqui coisa rápida. CPUR é um fundo de renda urbana, é um fundo que está alavancado, aqui os imóveis deles são imóveis bons, mas a gente tem um HGRU aí, nós temos um TRXF, que assim, já são consolidados, são fundos grandes que todo mundo confia, que tem um histórico, né? Mesma coisa que a gente pega o CPLG, a gente tem HGLG, BTLG, LVBI, a gente pega o CPOF, temos aí PVBI, temos como tese secundária aí TEP, FATN, JSRE, fundo não falta. CPSH aí, e toda essa leva aqui de shoppings dele. A gente tem aí, apesar também de não gostar muito por conta da alavancagem, CPML, mas temos HGBS, temos VISC, temos MOL. Então a gente tem opções que são mais consolidadas, que traz um pouco mais de segurança, né? E aí ficar concentrando todos esses valores aqui em fundos da própria casa, assim, eu não acho certo, sabe? Enfim, seguindo aqui, vamos mais além. Então, o que eu fiz aqui na segunda parte? Eu peguei o PL aqui de cada um desses fundos e coloquei aqui, né? Então, o PL do CPUR, 615 milhões, do CPLG, 338 milhões, CPOP, 1 bilhão 215 milhões, CPOF, 620 milhões, CPSH, 945 milhões, o GSFI, 1 bi 243 milhões, aqui o AJFI, 384 milhões, CPTR, 405 milhões e o SHOP, 70 milhões. Então, a gente tem o PL de cada um deles aqui. E assim, esse valor investido aqui pela Capitânia é equivalente a essas porcentagens aqui do fundo. Então, aqui, o CPTS, ele é dono de 29% aí do CPUR. Isso falando só em fundos imobiliários, tá? Se a gente somar aqui também o CRI, esse CRI aqui que está atrelado a esse fundo, a gente já vai para esse valor aqui de 187 milhões, ou seja, realmente 30%. Aí a gente pega o CPLG, dono de 37%, CPOP, dono de 10%. Esse aqui, como eu falei para vocês, é um fundo novo. A ideia era captar 1 bi 450 milhões, conseguiu captar aí 1 bi 215 milhões, sendo que 10% já o CPTS ancorou ele aí
né? Já pegou 10% dele. Seguindo aqui, a gente pega o CPOF em fundo imobiliário, só contando fundo imobiliário, ele é dono de 18,9%. Se a gente contar aqui o CRI, que está atrelado, ele já vai aí para 284 milhões investido nele, o que dá 45% do fundo, estando na mão do CPTS, CPSH 11%, GSFI, se a gente contar somente fundo imobiliário, 8,54%, se contar aqui o CRI atrelado a ele, já vai para 268 milhões, ou seja, 21% dele. Aí a JFI, 7,26%, CPTR, 3,25%, o Shop, 11,88%. Então, assim, a gente vê aqui, né? Tá realmente tudo na mão dele. Então, o que o CPTS faz? Ele pega o dinheiro do cotista e, para mim, isso aqui é uma clara... isso aqui, para mim, fica muito bom para eu conseguir analisar um fundo imobiliário, para eu conseguir analisar uma gestora. O dinheiro que ela pega do cotista, será que ela faz alguma coisa em prol do cotista ou em prol da própria gestora? Assim, ele fazer um negócio desse aqui, na minha concepção, ele está pensando mais na gestora dele, que está querendo crescer os fundos, os outros fundos da casa, do que no próprio cotista. Independente se entrega aqui, mas ele está conseguindo fazer ganho de capital. Bacana, a gente está investindo para isso mesmo, para ter ganho, né? Mas até que ponto isso é certo, sabe? Fazer com fundos da própria gestora, de novo, é aquilo. Tá no regulamento? Pode. Então, assim, não tem muito o que fazer. Mas a galera, os cotistas aqui, a galera que já sabe que a capitania trabalha assim, eu imagino que eles não saibam que é esse percentual tão grande assim, né? Então a gente vê tudo isso aqui, né? E aí outra coisa que eu gravei no relatório que eu fiquei revoltado foi em relação a uma nota que eles colocaram sobre a taxa de gestão. Porque assim, antes desse fundo virar um hedge fund, antes ele era um fundo de CRI. Aí no começo do ano ele alterou o regulamento, fez votação, conseguiu virar um hedge fund, e aí o que ele fez? Ele deixou de cobrar a taxa de administração e gestão para o que fosse investir em fundos da própria casa, né? Então ele acabou diminuindo ela, e aí ele colocou lá, por conta disso a gente teve uma economia aqui de 4 milhões, que vai para o bolso do cotista, que não sei o quê. Tipo, é uma informação bacana? É bacana, é bem bacana, porque assim, deixou de cobrar 4 milhões. Só que isso aqui é o natural, seria o normal não cobrar. Como assim você pega um valor ali você tem na mão 2 bilhões e 800 milhões e você está investindo ali 1 bilhão 150 milhões e ainda está tirando taxa de administração em cima desse valor aqui, sendo que você está investindo em outros fundos da própria casa. Isso para mim não entra na cabeça, de jeito nenhum. E aí ele coloca essa nota como se ele fosse um bom samaritano, como se estivesse fazendo, estou fazendo aqui um favor para vocês. Não é um favor, isso aqui era mais que sua obrigação. E assim, você quer colocar, economizamos 4 milhões e 400 mil. E se a gente pegar aí todo esse tempo que você tinha tudo isso aqui dentro do CPTS e cobrava? Por que você não traz isso aí para a gente ver o quanto que a gente deixou de gastar, o quanto que vocês tiraram do bolso do cotista? Então isso aqui para mim foi um negócio que pegou muito, e aí eu fui além e fui em cima exatamente dessas taxas de gestão, né? Taxa de gestão e taxa de administração. Então aqui é a mesma coisa, né? Peguei todos os fundos da casa, CPTS, CPUR, CPLG, CPOP, CPOF, CPSH, GSFI, AJFI, CPTR e o Shop. PL de cada um dos fundos. Tá aqui. E aí fui lá procurar quanto que eles cobram de taxa de administração e taxa de gestão. Então, CPTS, taxa de ADM de 0,08 e de gestão 0,82, o que dá aí 0,90. CPUR é tudo junto, então dá 1%. CPLG 0,90. CPOP 2%. Aqui continuando do que está tudo junto, CPSH 0,92. GSFI 1%. E os outros dividido, né? Então, CPOF 0,98, não tem taxa de gestão, mas assim, na verdade tem, só que está embutido aqui nesse 0,98, né? O AJFI é 0,10 com 0,6.
O CPTR é 1 e não tem taxa de gestão. E o Shop é 0,2 e mais R$25.000, né? Isso aqui corrigido anualmente pelo IPCA. E aí eu peguei e fui saber quanto que era os valores de cada uma dessas taxas aí. Lembrando que é anual esse valor aqui, tá? Não é mensal, é anual. Então, primeiro que a gente chega no CPTS. Então, ele abocanha aí 25 milhões. Na verdade, ele não abocanha isso. Para ser bem justo com ele, é o seguinte. Como agora ele não cobra mais o que está investido na própria casa, então esse valor aqui vai ser um pouco menor. Eu só não trouxe o valor exato porque assim, eu não sei se eles levam em consideração somente os fundos imobiliários ou levam em consideração os fundos imobiliários e o que tem em CRI também. Porque se ele levar em consideração isso, a gente diminui aqui 40% e chega no valor. Se não, a gente diminui 30%. Mas enfim, eu peguei e coloquei aqui o valor de 25 milhões, mas vamos colocar que seja 15, tá? Vamos colocar que seja 15. E aqui a taxa de todos os outros. Então, de CPUR, 6 milhões, de CPLG, 3 milhões, do CPOP, 24 milhões, do CPOF, mais 4 milhões, CPSH, 8 milhões, GSFI, 12 milhões, AJFI, 2 milhões, CPTR, 4 milhões e o Shop, 141 mil. Na verdade, esse 141 mil é referente aqui aos 20%, mas também teria que somar aqui esses 25 mil. Enfim, isso aqui é de taxa de gestão, ou seja, isso aqui é um valor fixo que eles recebem por ano, né? Então dá esse total aqui, ó, 91 milhões. Vamos diminuir aqui 15, vai, vamos diminuir aqui 16, vai, vamos colocar o seguinte, 80, vai, 75 milhões aqui por ano eles recebem fixo mesmo das taxas de gestão desses fundos aqui, fora que tem taxa de performance. Então o CPTS tem taxa de performance, CPUR tem, é mais fácil falar o que não tem, né? Então o CPOP não tem, o GSFI não tem, o AJFI não tem e o Shop não tem. Todos os outros aqui têm taxa de performance. Então, assim, ele bateu isso aqui, ainda ele recebe mais um dinheirinho aqui para o bolso dele, né? Então, assim, a gente vê o quanto que eles ganham com isso, né? E aí é aquilo, isso acaba revoltando, né? Isso acaba revoltando o cotista. É complicado, é até difícil falar aqui alguma coisa, eu não quero acusar nada, né? Eu nem tô aqui para acusar nada. Como eu falei para vocês, a ideia era só estudar, dar uma olhadinha para ver até que ponto ia isso, essas ancoragens desses fundos da própria gestora, né? Só que assim, eu fui vendo isso aqui e falei, não, eu tenho que trazer isso, não é possível. Meu canal, infelizmente, ainda é muito pequeno, mas eu gostaria muito que esse vídeo aqui chegasse para o máximo de pessoas que pudesse, sabe? Principalmente para quem é cotista desse fundo. Porque, como eu falei para vocês, o mercado já sabe que a Capitânia ela trabalha dessa forma, ela investe em muito fundo da casa. Só que assim, será que eles sabem que esse percentual todo aqui, 41%, isso aqui é muita coisa, isso não é algo aceitável. Para mim, pelo menos, não é algo aceitável. Então, assim, se eu fosse cotista desse fundo aqui, eu ia ficar muito bravo, não tem como, sabe? Não tem como. Vai ter gente que vai defender, tudo bem, eu respeito. Vai ter gente que vai criticar, eu também respeito. Eu tô da parte que critica, eu não gosto disso. É um conflito de interesse muito grande, muito grande. E a pessoa que gosta, ok, eu entendo, ok, não vou criticar, mas assim, no meu ponto de vista, não é algo que se faça, sabe? Então isso aqui é um critério que eu até risco, não cogito ter nenhum fundo da Capitânia na minha carteira por conta dessas coisas, né? Então isso aqui diz muito sobre a gestora. Para mim, eu olho isso aqui e fico pensando, será que ela está fazendo alguma coisa em prol do cotista dela ou em prol da própria gestora? E a gente olhando aqui, tudo isso de taxa, de gestão e ADM, pelo menos na minha cabeça, fica aqui em prol da própria gestora, não em prol do próprio cotista. Então é isso, pessoal. Não vou me alongar mais do que já alonguei aqui, não.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você conhece qualquer pessoa que seja cotista desse fundo, encaminhe esse vídeo para ele saber o que está acontecendo com o dinheiro dele. Vamos tentar fazer esse vídeo chegar aqui no máximo de gente que a gente conseguir aí. Quem sabe a gente consegue dar uma balançada aí, fazer alguma coisa mudar. Eu acredito que não, porque assim, já tentaram, sempre isso foi feito e nunca conseguiram nada, mas não custa tentar, né? O não a gente já tem. Então, manda aqui para um amigo que é cotista do CPTS, para ele ver tudo isso. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se gostou, se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se gostou, dá o like. Se gostou mais ainda, segue lá no Instagram, @ofida questão. E é isso. Valeu, pessoal. Abraço.